Neste vídeo, eu vou fazer um exemplo para mostrar como construir tabelas utilizando a biblioteca React Table dentro do Shine. Então, eu vou começar do zero aqui o nosso aplicativo. Criei aqui o código base com o nosso snippet de Shine App. E eu vou usar... Primeiro eu vou criar um título. React Table. E agora sim, eu vou usar o nosso sidebar layout. Então, primeiro o sidebar panel e depois o main panel. No sidebar panel, eu vou, mais uma vez, utilizar a base mtcars e fazer um var select input, input id variável, label. Variável, data mtcars. E aqui eu vou fazer um selected e selecionar apenas algumas colunas. Eu quero que aqui a seleção seja múltipla. Eu vou selecionar mpg, sil, número de cilindros e peso. Muito bem, vamos ver. Então eu tenho aqui o meu select input, que me permite escolher uma ou mais colunas da base mtcars. No main panel, a princípio, vamos fazer um table output. Vou chamar de tabela. E aqui no nosso servidor, output tabela, render table, né? Então, table output render table. Aqui eu vou recuperar as variáveis que eu selecionei aqui no var select input. Inclusive, eu vou mudar para variáveis para deixar claro que pode ter mais de uma. E eu preciso fazer um sCharacter porque o var select input devolve mais de um elemento com uma lista. Então eu tenho que quebrar de novo em um vetor aqui. Então eu vou fazer sCharacter input variáveis. E aí isso aqui era uma lista em que cada posição vai ter uma das variáveis selecionadas. Quando eu faço isso, ele vira um vetorzinho com cada elemento sendo uma dessas variáveis selecionadas. Agora eu faço mtcars, dplyr select, e aqui eu uso a função dplyr n of variáveis. Então eu vou selecionar da base mtcars as variáveis que eu selecionei aqui nesse var select input. Vamos ver. Então, eu tenho aqui mpg, número de cilindros e peso selecionadas. Se eu seleciono mais uma, ele vai acrescentando aqui na minha tabela. Se eu removo, ele vai remover. Vejam que essa tabela aqui na tela é uma tabela construída em HTML. A gente consegue ver o código por trás que gera esses valores aqui na tela. Mas ela não permite nenhuma interatividade. Então, ela é como se fosse um texto aqui na tela e eu não consigo, a não ser a interatividade que o Shine permite eu ter com ela, que é recriar essa tabela com mais ou menos colunas. Fora isso, eu não tenho nenhuma interatividade direto aqui no navegador. E esse tipo de interatividade é o que a React Table e os HTML widgets em geral permitem a gente ter. É uma interatividade que não é mais com o servidor, igual está acontecendo aqui quando eu removo ou coloco uma nova coluna, e sim entre o usuário e o seu próprio navegador. Vamos fazer um exemplo aqui com a React Table. Então, em vez de fazer o table output, eu vou usar o pacote React Table e usar a função React Table Output. Então, para utilizar o HTML widget React Table, que é o nome da biblioteca JavaScript, a gente vai usar o pacote de mesmo nome React Table.
Então, quem não tem instalado, precisa instalar o pacote React Table. Então, precisa rodar esse código, instalar esse pacote, e dentro desse pacote a gente vai ter várias funções para criar a React Table e, em especial, essa função React Table Output, eu vou chamar também aqui de tabela, e a função React Table Render React Table, que são as duas funções que permitem a gente criar essa React Table de maneira muito próxima ao que a gente já fazia antes aqui dentro do Shine, que é usar output e render. Então, a notação, a sintaxe que a gente tinha antes com outros tipos de output permanece graças a essas duas funções que existem dentro desse pacote, e a gente vai ver que a grande maioria dos HTML widgets, se não todos, também vão possuir essas funções para a gente lidar com esse tipo de visualização aqui dentro do Shine. Muito bem, então eu troquei aqui o Table Output e o Render Table por React Table Output e Render React Table. E aqui dentro eu preciso também devolver para o Render React Table não mais um data frame como eu fazia antes, mas sim um React Table. Então aqui eu preciso criar a minha React Table e eu vou fazer isso com a função React Table do pacote React Table. Então é React Table, React Table. Aí vamos ver o que acontece agora. E vejam que para essa função, o que a gente continua passando é um data frame. Agora eu tenho aqui uma tabelinha, igual eu tinha antes, mas vejam que ela não está mostrando todas as linhas. Ela está mostrando algumas linhas, outras foram paginadas. Então, essa aqui já é um recurso interativo que a React Table traz por padrão. Então, ele esconde as visualizações em páginas. Então, vejam que isso aqui eu vou clicando e vai trocando aqui o grupinho de linhas que ele mostra na tela. O que é importante aqui a gente saber que quando eu clico no 2 aqui, não está rodando nada no Shine. Isso está tudo acontecendo no navegador. É tudo via JavaScript que já está no navegador da pessoa que está utilizando. Tá? Então, isso aqui, quando eu faço isso, vejam que o comportamento continua igual. Ele continua acrescentando uma coluna. Mas esse comportamento aqui acontece dentro do servidor. Isso aqui é graças ao R por trás. Quando eu mudo aqui a página da tabela, é no navegador, não tem o R por trás. O outro comportamento que vem por padrão é o de você poder ordenar as linhas por uma coluna. Isso também é tudo aqui no navegador. Tanto que, se eu parar a minha seção de R, aqui fica com a tela cinza, né? com esse filtro cinza para mostrar que o aplicativo não está funcionando, mas a paginação continua funcionando, ordenar continua funcionando. Por quê? Porque isso é feito no navegador. Mesmo a conexão com o R por trás não existindo mais, isso aqui funciona porque só depende de estar aberto aqui no meu navegador. Então, esse é um exemplo bem simples de React Table. Simplesmente você jogar um data frame dentro da função React Table, mas essa função ela possui diversos argumentos que você pode usar para formatar essa tabela. Eu vou mostrar aqui alguns deles, mas desde já eu recomendo vocês olharem o site do pacote React Table, principalmente na seção de artigos, que vai te ensinar a construir basicamente tudo que dá para construir diretamente com o pacote, e também a seção de demos, né, de exemplos, que vai mostrar diversas tabelas que você pode construir diretamente pelo pacote React Table, e você vai ver que você vai conseguir fazer diversos tipos de customização nas suas tabelas. Então, essa, por exemplo, aqui é uma tabela que você consegue colocar barra de progresso. Aí tem uma tabela que você consegue colocar bandeirinha, você consegue fazer um tree map aqui dentro da tabela, enfim.
Tem diversos exemplos aqui que vale a pena você olhar, até para se motivar a construir tabelas diferentes, com visuais diferentes, e saber que dá para fazer isso utilizando o React Table. Eu vou mostrar alguns aqui só para a gente ter um gostinho de como que usa, mas não vai chegar nem perto de tudo que dá para fazer com esse pacote. O primeiro argumento que eu quero mostrar aqui é o stripped, e se você coloca igual a true, ele vai criar uma tabela listrada. Então, já é um primeiro passo aqui de formatação em relação à tabela padrão. Você pode controlar a paginação de uma tabela usando os argumentos pagination, que por padrão é true, como a gente já viu, mas se você não quiser uma tabela paginada, você pode deixar ele como falso. Então vai mostrar toda a tabela aqui na tela. E o argumento default page size, para você mudar o tamanho padrão da página. Então, se o pagination for true, você pode falar, eu quero uma página apenas com 3 linhas, por exemplo. E aí, cada página aqui vai ter, no máximo, 3 linhas. Ou você pode querer, eu quero 15 linhas. E aí, o padrão passa a ter 15 linhas no máximo. Tá? Se não tiver 15 linhas no final, ele vai ter o número de linhas que faltam para acabar a tabela. Uma outra coisa legal é usar o atributo filterable para você permitir que a pessoa filtre valores em cada uma das colunas da sua tabela. Então, por exemplo, aqui eu quero só carros com 4 cilindros. E aí ele vai filtrar aqui as linhas, mostrando só linhas em que a coluna sil é igual a 4. De novo, isso aqui é feito no navegador, não é feito dentro do R. Tá? Então esse filtro aqui na tabela é feito só aqui dentro do navegador, não vai para a minha seção de R por trás. Tá? E vejam que se eu acrescentar uma nova coluna aqui, a tabela é refeita, o filtro some, porque eu estou literalmente refazendo essa tabela do zero. E aí eu aplico o filtro de novo e continua funcionando com todas as colunas. Na mesma linha aqui do filterable, você pode deixar a sua tabela searchable. E aí a diferença aqui é que ele vai criar um campo de busca que vai valer para toda a tabela. Então, por exemplo, ele vai ler até aqui as linhas, né, o nome das linhas, ou os próprios valores das colunas. Então, todo lugar que tem 4, ele vai mostrar aqui. Toda linha que tem um 4, pelo menos em qualquer uma das colunas, ele vai mostrar. E esse campo de busca vai procurar valores em toda a tabela, em todas as colunas da tabela, inclusive no nome das linhas, se houver. As colunas, aqui o filtro da coluna vai ser só em cada uma das colunas. Tá? Então aqui eu vou procurar um 4 só nessa coluna aqui. Aqui no search eu estou procurando um 4 em todos os valores da tabela. E, por fim, o último que eu vou mostrar aqui é o selection, que se a gente colocar como single, por exemplo, ele vai permitir a gente selecionar linhas da tabela. E aí vem uma outra coisa legal dos HTML widgets, que é a interação deles com o Shine, não só como output, em que eu estou mostrando uma informação a partir deles, mas também como input. Então, quando eu coloco o select ou selection igual a single aqui, eu estou permitindo, eu estou transformando essa tabela também em um input. Eu consigo capturar para dentro do Shine, para dentro do servidor, qual é a linha que está selecionada aqui. Antes de mostrar como fazer isso, eu quero mostrar também que você pode fazer isso aqui igual a multiple. E a pessoa pode selecionar mais de uma linha também, se esse for o caso. Mas vamos fazer um exemplo aqui com um single. Então, de novo, eu tenho a tabelinha aqui em que eu posso selecionar uma das linhas.
E aí vamos tentar utilizar essa informação de qual linha foi selecionada para fazer alguma coisa dentro do servidor. E o que eu vou fazer aqui é criar embaixo da tabela um text output só para a gente ver que está funcionando, que vai me falar qual foi o carro selecionado. Então, aqui eu vou chamar de carro. E aqui eu vou deixar um pouquinho menor, só para não ocupar a tela toda da tabela. Tá? Então aqui embaixo vai aparecer um texto falando qual foi o carro que eu selecionei. Mas antes a gente precisa construir essa lógica dentro do servidor. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou criar aqui o output carro, que é um render text. É um render text porque eu criei um text output aqui. E aí como que eu pego o valor ou o número da linha que foi selecionado ali na tabela? Bom, eu vou utilizar uma função do pacote React Table que chama getReactTableState. Para essa função eu preciso passar duas coisas, o output ID, ou seja, o ID dessa tabela aqui da qual eu quero recuperar essa informação da linha selecionada, então é tabela, e o nome do evento que eu quero capturar, que no caso aqui é o select. Select, né? Qual é a linha selecionada. E existem outros eventos que você pode capturar aqui, e aí eu vou deixar de lição de casa vocês acessarem aqui o site do pacote React Table, clicar em exemplos e aqui no final da listinha em Shine. E aqui ele vai mostrar outros tipos de eventos que você pode selecionar via React Table. Então, vou deixar essa leitura como lição de casa para vocês. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Então, ao fazer isso, a gente vai recuperar o número da linha que foi selecionada na tabela que entrou no React Table. Então, aqui vai ser o número da linha. E aí eu posso fazer um mtcars dplyr slice número linha. E se eu quero pegar o nome do carro, eu pego o row name ou row names, né? Uso a função row names para pegar o nome da linha, dado que o nome do carro é o nome da linha dentro da tabela. Então, aqui vai ser o carro. E aí eu faço um glue. O carro selecionado é o carro. Então, o valor que ele pegar aqui, ele vai colocar aqui. Vamos testar. Eu fiz esse monte de código sem testar aqui. Vamos ver se está funcionando. Senão a gente tenta corrigir com o browser. Então, nesse momento não tem nada selecionado, não apareceu nada. Vamos ver se quando eu seleciono vai aparecer o texto que eu criei ou se vai dar algum erro. E aí ele conseguiu fazer. O carro selecionado é o Valiant, que é esse que eu selecionei. Se eu mudo, ele vai mudando aqui. Então vejam que eu estou usando a React Table como input para capturar uma informação, que é qual linha foi selecionada. Essa informação volta aqui para dentro do servidor e eu atualizo um outro output. Então, nesse momento aqui, a React Table ela funciona tanto como output quanto como input. E essa é uma característica que também a maioria dos HTML widgets vão permitir, tá? A gente utilizá-los como input, seja capturando um clique, capturando um elemento no gráfico onde o mouse está em cima, enfim, a depender do tipo de biblioteca, do tipo de visualização, ela vai permitir a captura de eventos diferentes. Vamos só dar uma olhadinha, uma espiada, o que acontece aqui de fato dentro desse render text quando eu clico em uma linha da tabela. Então, eu vou dar run app aqui. Ele vem aqui para dentro.
né? Porque ele tenta já criar o output de carro. Só que nesse momento a tabela nem existe ainda, então isso daqui retorna nulo. E aí isso aqui também vai ser nulo. E isso daqui é um caractere vazio. E aí isso aqui não, por conta disso, isso aqui não gera nada, tá? Também fica vazio e por isso que aqui na tela, no começo, não aparece nada. Por sorte, isso aqui não dá erro, mas poderia dar um erro e na tela aparecer um erro até eu clicar em uma linha da tabela, né? Então, o melhor seria eu colocar aqui uma validação para que isso aqui tudo bem ele tentar rodar, mas eu só quero que ele continue quando o número linha existe, né? Ou quando o número linha existir, tá? Então, aí não corre o risco de isso aqui devolver um erro. Agora, vamos continuar aqui, só para a gente ver quando realmente existe alguma coisa. Então, ele entrou aqui no browser de novo, porque agora a tabela existe. Isso daqui continua dando nulo, porque eu não selecionei nenhuma linha. E isso aqui vai continuar dando nulo. Agora, quando... Aí eu vou dar mais uma vez o continue aqui no browser. E aí, agora, quando eu clicar em uma linha, de novo ele vai entrar no browser. Agora, ele vai retornar o número 1, porque a primeira linha está selecionada. E aí, se a validação já existisse aqui, ele não ia parar na validação. E aí agora ele consegue selecionar a primeira linha da base mtcars. Deixa eu rodar isso aqui primeiro. Aí ele vai conseguir rodar isso aqui e devolver a primeira linha. E ele vai pegar exatamente esse texto aqui com row names. E aí isso daqui vem para o glue. E ele consegue criar esse texto como a gente vê aqui na tela. Muito bem, então é isso que acontece aqui por trás. E aí, antes da gente finalizar, vale a pena fazer mais um comentário. E nesses casos em que a gente está pegando o número de linha de uma tabela que está lá na tela, a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente tivesse feito algum filtro aqui antes, essa tabela que a gente colocou no React Table seria diferente da tabela original aqui. E como ele pega o número da linha, se nessa tabela eu tenho 15 linhas e nessa aqui eu tenho, sei lá, 30, tenho a tabela inteira, pode ser que o número da linha nessa tabela seja diferente do número da linha nessa tabela, dependendo do que eu estou selecionando lá. Tá? Então pode ser que... E muito provavelmente vai dar errado se isso acontecer. Então qual que é o melhor jeito de fazer esse código aqui? É criar uma tabela reativa em que você faz tudo o que você precisar fazer com essa tabela aqui dentro desse Reactive. Então, no caso aqui, a gente só selecionou colunas, né? Então não mudaria nada. Mas se eu estivesse fazendo algum filtro, eu faria aqui dentro. E aí eu jogo no React Table. Lógico que isso aqui precisaria estar aqui dentro também. Eu jogo no React Table direto a minha tabela reativa. Porque aí eu consigo usar essa mesma tabela aqui para selecionar a linha. Então eu garanto que a tabela que eu estou jogando no React Table vai ser a mesma da qual eu vou selecionar a linha que a pessoa escolheu lá na tela. Tá? Então, esse aqui é o melhor jeito e, na prática, aqui pra gente vai dar na mesma. Tá? Vai funcionar igual, se eu clico aqui, ele vai mostrar. Se eu adiciono colunas aqui, ele vai continuar mostrando. Vejam que quando eu adiciono uma coluna, a linha que estava selecionada some, porque, de novo, ele está recriando a tabela lá dentro, né? Então, ele está mandando uma nova tabela aqui para a tela. Mas eu poderia também usar o argumento, se eu não me engano, é default selected. E aí você fala qual linha vai ser selecionada por padrão. Então, se eu quiser que já desde o começo a primeira linha seja selecionada, eu coloco ali igual a 1. E aí, sempre que eu recriar essa tabela, a primeira linha continua sendo selecionada. E aí, o texto aqui sempre vai aparecer desde o início também.